Padre Cleodon, por favor, fale das duas datas, o Halloween e o Dia de Finados. Bem, eu vou começar falando sobre lendas e novelas, mitos. Dentro da exegese histórico-crítica, que é muito usada na interpretação da Bíblia, nós usamos algumas classificações de textos, dizendo que aquele texto é uma novela, que aquele texto é uma lenda, né? Ou aquele texto é um mito. Então, se você pegar, por exemplo, a história de Jonas em Nínive, profeta Jonas, aquilo ele é classificado dentro da exegese histórico-crítica como novela. Se você pega a história de Jó, né, que o diabo foi lá bater papo com Deus, né, e perguntar para Deus, colocar, como se ele tentasse Deus, como se Deus não soubesse o futuro, ele tentasse Deus, olha, o senhor não sabe, mas se eu tirar tudo de Jó e colocar Jó à prova, ele vai blasfemar, ele vai profanar o teu nome. E Deus, como se não fosse onisciente, onipotente, onipresente, Deus vira e fala, tá bom, então você faz o que você quiser com Jó, só não tire a vida dele. Isso daí, para muitos exegetas, né, é visto como mito, né, como saga. Depende muito de quem classifica. Mas, só que quando eu falo novela, a gente logo pensa na novela da porcaria da Globo. Não, eu não estou falando da Globo lixo. E não estou falando daquelas novelas lá que só destroem família. Aquela ali não tem nada de cultura. Aquilo lá é uma tragédia brasileira. Né? Eu honro o trabalho dos artistas, que não tem nada a ver com a ideologia que é passada nas novelas. Tá? O trabalho dos artistas, ele é honrado. A gente vê artistas como Lima Duarte e tantos outros que estão aí fazendo um show que não tem só na porcaria da Globo. Mas, a nível de mensagem de novela, não é isso que a Bíblia passa. Quando eu falo novela, quando eu falo mito, quando eu falo saga, significa que cada história na Bíblia revela uma verdade teológica. Então, se você for ler Jó, né, claro, falar que o diabo colocou Deus em tentação é quase falar sobre a historinha do Saci Pererê. Você entendeu? Então, mas ali os judeus, quando escreveram essa história, que é uma história sapiencial, ele teve uma finalidade teológica, queria passar uma visão de Deus para nós. Halloween e finados para nós católicos são duas coisas completamente diferentes e não tem relação. Finados para nós católicos é uma celebração católica, apostólica, romana. Diferente dos evangélicos, eles não cultuam os mortos. Então, quando o pastor falou que vai ao cemitério e que não tem problema nenhum, claro que não, você tem uma pessoa morta ali e você vai cuidar do túmulo. Você não vai lá para rezar por aquele morto. O evangélico não faz isso. O evangélico não vai lá para acender vela, não vai lá para rezar pelo morto, não vai lá pedir para Deus salvar aquele morto, ou tentar conversar com o morto. Não, o evangélico não faz isso. O evangélico vai ali para realmente limpar o túmulo, se tiver que pintar, colocar uma florzinha, colocar o nome do morto, colocar a fotografia, cuidar. É aquilo que ele falou. O católico não. A cultura católica é uma cultura de intercessão. Nós acreditamos que muitas almas estejam no purgatório e que rezar pelas almas, segundo Macabeus, né, que é um livro da Bíblia, que Lutero, quando teve a crise dele de identidade, arrancou o livro, sei lá por quê. No fundo, estava revoltado com Deus, revoltado com a igreja, revoltado com o Papa, revoltado com a sociedade. Foi lá e disse que foi o Espírito Santo, não sei se o Espírito Santo toca numa pessoa revoltada, da vida cheia de ódio, foi lá e tirou 7 livros da Bíblia. Tá? Livros que, inclusive, Jesus aceitava. Porque Jesus usava a Septuaginta. E esses livros estão na Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego. É provado isso, porque quando você pega todos os versículos do Novo Testamento, eles concordam com o Antigo Testamento grego, não concordam com o Antigo Testamento hebraico.
Então já é uma prova que Jesus e os apóstolos usavam o Antigo Testamento grego. E se Jesus usava, ele aceitava esses livros, que foram os judeus que colocaram, não foram os católicos. Não é uma crítica ao pastor, que é assim, a gente não pode falar de Lutero, de evangélico aqui, que já acha que a gente está atacando o pastor. Não estou em nenhum momento atacando o pastor Cruvinel, mesmo porque não tem sentido atacar o pastor Cruvinel. Sempre falo que ele é meu amigo, que ele é muito inteligente, que ele é muito diplomático, que ele é um gentleman, sempre, inclusive no programa da semana passada eu falei isso. Mas o que eu estou falando Lutero não se relaciona com o pastor Cruvinel, que não é nem da linha do Lutero. Então, o que eu quero dizer é isso. Já foi colocado aqui, inclusive pelo Rubens, que Lutero foi movido a muita rebeldia, a muita arrogância, né? E uma pessoa cheia de rebeldia, de ódio, de arrogância, não é usada por Deus. Não é usada por Deus. Queria casar, a igreja não permitiu o casamento dele, ele fez o que fez. Tirou 7 livros da Bíblia. Em Macabeus, que é um livro que para nós é um livro canônico, é um livro inspirado, tá certo? Lá fala que se pode rezar pelos mortos. E quem rezou não foram os católicos, quem rezou foram os judeus, que inclusive escreveram esse livro. Bem, Halloween, por que veio parar no Brasil? De um modo especial, por causa das escolas de inglês. Como eu sou professor de inglês também, eu posso falar um pouquinho por aí, mas não vou mergulhar nisso por conta do tempo. As escolas de inglês no Brasil querem trazer a cultura norte-americana para o Brasil. Se a escola não for de Londres, né, não for de Oxford, se for uma escola que a raiz dela está nos Estados Unidos, quer trazer a cultura dos Estados Unidos. E Halloween faz parte da cultura lá. Eu não sei se o EV já esteve passeando por lá na época de Halloween, mas eles colocam vivos mortos de cera, bonecos de cera. Eles fazem verdadeiros cenários na frente assim da casa deles. Eles se fantasiam, né? Se travestem mesmo de mortos-vivos. Não é só criança indo de porta em porta, gritando travessuras não é só isso para pedir bala, não. Eles realmente vivem esse dia. Os satânicos, aproveitando o dia de Halloween, acabaram inventando o dia de Satanás. Se tem o dia de Jesus Cristo, né, o dia que Jesus Cristo nasceu, por que não tem o dia de Satanás? Então inventaram o dia do diabo, aproveitando exatamente a festa de Halloween. Isso daí que estragou de um modo especial, de maneira mais profunda, a festa de Halloween. Se você conversa com os professores de inglês, os professores de inglês, na grande maioria, vai passar a cultura, vai passar os festejos, as brincadeiras das crianças. Eles não vão passar a religiosidade, a ideologia que tem por trás disso, porque isso para eles não importa. Eles não estão ganhando para isso, eles estão ganhando para passar a cultura norte-americana. Você entendeu? Agora, finados não. Então, no dia 1º de novembro, nós católicos, celebramos o dia de Todos os Santos. E no dia 2 é o dia de finados. É o dia que o católico tira para ir ao cemitério fazer oração pelos seus familiares. Os evangélicos, entendendo ou não entendendo, bem, aí é problema deles, né? Eu acho que da forma que eu respeito eles deveriam respeitar. E é a hora que a gente fica nervoso. Mas existe isso. Eu já fui citado umas 3 vezes aqui. Não, mas eu não te desrespeitei. Não, isso aqui é um debate, é uma discussão. Se vocês ficarem com medo e receio de estar achando que o outro vai desrespeitar, não tem debate tá também, não existe debate, né? Senão a gente faz o seguinte, a gente torna o programa, né? Eu vou chamar o programa de Aliança de Paz. Você acredita que realmente a gente possa estar rindo e tendo essa ligação com os mortos, isso pode chegar neles? Pode, eu só ia falar uma menção a respeito do não respeitar. Eu gosto muito daquele meme de bruxaria, que é não bato boca acendo vela. Já resolve.